Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui oscilando entre dias que eu consigo buscar na arte uma inspiração para viver os meus dias muito bem vividos. Porém, tem dias que eu oscilo entre esse bem-estar e uma ansiedade, um estresse por estar fechado, por estar se adaptando, inclusive com aulas online. Mas eu queria também nesse vídeo trazer um pouco de reflexão entre a arte e esse momento que a gente está vivendo de pandemia. A gente sabe que a arte e a história sempre caminharam lado a lado, elas caminham até hoje, né, juntas. E eu pesquisando e buscando material, vi o número de obras de artes representadas, né, pintadas por artistas ao longo da história, que revelam momentos, acontecimentos, pandemias, mortes, situações. Algumas a gente já tem próximo, que é as questões da guerra, mas algumas outras são um pouco mais distantes, não são tão vistas, né, tão conhecidas. E eu trouxe para a gente poder conhecer, e ao final também quero mostrar uma obra que eu fiz, que eu realizei pensando nesse momento, como poderia ser um momento de eternizar, digamos, essa fase, né, esse acontecimento. Espero que vocês gostem. Vamos lá. A revista Daily Art publicou 10 obras que revelam, então, ou que tem esse traço, né, mais voltado para as pandemias, para acontecimentos. E o canal Tempo também publicou um vídeo mostrando algumas obras e alguns artistas que ilustraram, pintaram esse momento então de pandemia e relacionado mais com o Covid-19. Por exemplo, o britânico Luke Gehan criou uma réplica do SARS-CoV-2 que causa o Covid-19 antes de ser a pandemia acontecer. Já o fotógrafo Wolf Silveri publicou imagens inspiradas no isolamento, também homenageando enfermeiras e médicos. Os desenhos de Ósio B. Fardo buscam alertar o público para a importância de evitar sair de casa. A colagem da artista Sarah Shaquel também lança um olhar positivo para a regra de higienização constante das mãos. Os desenhos de Jean Julien também comentam a quebra de rotina daqueles momentos, né, de quarentena. O artista de Dui Han aplaude os profissionais de saúde na série Os Santos Usam Branco. O fotógrafo Tommy Fung produz e edita imagens que brincam com a dimensão surreal da pandemia. Esses são alguns artistas que o canal Portal O Tempo publicou em um vídeo a arte e a pandemia de coronavírus. Isso se torna um pouco mais atual, mas eu queria trazer agora uma reflexão com as obras antigas, de artistas antigos que viveram outras situações, outras pandemias, outras doenças, né, ou acontecimentos durante o século. Então, eu quero trazer isso para a gente perceber essa evolução, esse processo e como a arte se manifestou, como os artistas se manifestaram com tudo isso. Então, uma primeira pintura que eu trago aqui é Os Cidadãos de Tournai enterrando os mortos durante a Peste Negra. Eu sei que não é nada bonito, né? É um pouco que nos deixa mais abalados, tristes, mas essa é uma pintura que mostra as pessoas carregando corpos, cavando, né? Covas. Então, mas é bem nessa intenção que o artista quer trazer a reflexão do momento, a situação, esse acontecimento. Então é uma questão muito triste. Porém, existem outras obras que eu quero trazer que ainda a gente vê uma conotação meio que de sátira ou de deixar mais alegórico a situação, né? Que é uma obra, O Triunfo da Morte com a Dança da Morte, pintada pelo Giacomo, que é um afresco, mas também tem todos os elementos trazidos pela morte, pelo contexto da sociedade. A gente vê nessa obra a questão da alegoria no próprio personagem da morte, as caveiras, buscando, parece, outras pessoas, né? Como se estivesse buscando as pessoas para a morte. Enfim, são os adereços utilizados pelos artistas. E a gente vê que tem muito dessa conotação morte, né? Essa coisa mais de treva. Mas isso também é um período. A gente vê que isso é mais próximo ali do século XV. A gente daí entende o contexto, entende o porquê dessas pinturas. E uma outra obra que também tem um título de triunfo é O Triunfo da Morte, de Peter Bruegel.
E nesse tipo de obra, a gente vê a importância de fazer uma leitura, né? De como a gente pode fazer uma leitura da obra, porque quanto mais se aproxima dela, mais a gente vai vendo os detalhes, a luta, aquele momento doloroso, a busca por sobrevivência. E ainda muito das obras, a gente vê essa reflexão de proteção. Uma delas, do Doutor, ela é pintada na França, mais ou menos em 1656. E o Doutor, ele tá com uma máscara. Então, hoje a gente já fica assustado, abalado, né? A questão de utilizar máscara, a questão de incomodação, mas esse afastamento, esses cuidados. E na França, naquela época, então, além de ele utilizar máscara, colocava-se cheiros fortes, tipo lavandas, para não se contaminar, né, com o odor que tinha na cidade, com as mortes e outras situações que a gente estudando a gente consegue compreender melhor ainda e ver essa relação. Na obra Praga, do Arnold Böcklin, de 1898, a gente vê a morte lado a lado, né, voando, bem alegórico, mas também assustador, parece uma coisa de filme de terror, né? E uma obra que foi realizada, pintada, né, pelo Egon Schiele em 1918 é A Família. Essa obra, na verdade, conta o acontecimento da gripe espanhola. Então, assim, é uma obra bastante dolorosa em questão de olhar, em questão de pesquisar e ver a situação, de como a gripe foi tão, né, foi avançando e como ela destruiu a humanidade de uma forma muito grande, né? E algo que é muito forte nessa pintura é que é a própria família Chile. Ali o Egon ele morre 3 dias depois da esposa. Então é uma obra inacabada, né? Ele não terminou, mas é uma obra que tem um contexto histórico muito grande por trás dela, né? Outro artista que aparece representando a gripe espanhola é o Eduard Munch, que retrata o autorretrato após a gripe espanhola. Então, o corpo, toda a pintura, né, tem traços mostrando resultados do físico abatido, falta de imunidade. As últimas obras terminam então com a pandemia dos anos 80, que é a AIDS, o HIV, e tem Keith Haring, que representa na sua obra, são 3 personagens, um tampando os olhos, ouvidos e boca, e escrito abaixo, silêncio igual à morte. Então, às vezes a falta de informação, né, ocasiona isso. E por último ainda, a obra Os Búfalos, que eles estão caindo de um precipício, onde David, o artista, relata, né, a questão de como ele também estava se sentindo estando em um precipício sem informação, próximo, né, de morrer. Então eu sei que esse vídeo é um vídeo que nos mostra imagens fortes e às vezes muito tristes, de certa maneira assustadoras, mas eu também fiz uma obra, pintei uma tela, tentando eternizar, né, como eu falei no início, esse momento, ou representar esse momento, ou um pouco do que eu tenho sentido. E ela está aqui do lado, está aqui atrás, no caso, e eu estou compartilhando com vocês também nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, um abraço do Grilo, e até a próxima.